Boa tarde, segundo ano. Vamos fazer uma revisão de história, né? Vamos fazer essa revisão, porque a nossa avaliação está chegando. Já saiu, colocou ali para vocês portugueses ou indígenas. Então vamos falar os feitos dos portugueses. O que os portugueses. Os portugueses saíram de Portugal, atravessaram o Oceano Atlântico. A intenção deles era chegar às Índias, buscar especiarias, mas erraram a sua rota, o seu caminho e chegaram aqui no Brasil. Quem era o comandante dessa expedição era Pedro Álvares Cabral. Ele chegou aqui no dia 22 de abril do ano de 1500. Portugal mantinha o comércio com as Índias, né? O interesse do rei de Portugal, que era Dom Manuel, era enriquecer, né, com as especiarias que tinham nas Índias. Aí, o que aconteceu? Quando eles chegaram aqui, o Pedro Álvares Cabral era o comandante, trouxe com ele o Pero Vaz de Caminha, foi um escrivão que o rei pediu que relatasse, que contasse tudo o que estava acontecendo na viagem. Aí o Pero Vaz de Caminha, ele falou dos índios, que tinham a pele avermelhada, que eles andavam nus. Ele falou que aqui era uma terra que tinha muitas águas, que tinha florestas, ele usava o nome arvoredos, né? Que tinha floresta, que aqui tinha um bom clima, que aqui era um clima, ele chamava de clima temperado, que era uma terra de clima temperado, bom. Ele falou também que o mar era muito grande, eles avistavam o mar, tinha vários animais, papagaios, tinha onça, tinha arara, que eram animais que até para eles então era desconhecido. Então, tudo isso ele relatou para o rei de Portugal, né? O que aqui tinha encontrado. Então, os portugueses vieram na época das grandes navegações, foi o período que os portugueses vieram para cá. E o rei era o rei Dom Manuel, chegaram aqui no ano de 1500, né? Pedro Álvares Cabral era o comandante, Pero Vaz de Caminha era o escrivão, eles atravessaram o Oceano Atlântico, deram vários nomes a essa terra para depois o Brasil receber o nome de Brasil, que a tia Silva vai falar quando eu estiver falando exclusivamente somente dos portugueses depois. O Brasil foi um país que tornou colônia de Portugal, quer dizer, passou a pertencer a Portugal. Quem dava as ordens, quem dominou aqui foi o rei de Portugal, né? Então, ele passou a ser colônia, a pertencer a Portugal. Essa esquadra que veio para cá saiu de Portugal, só que era direção às Índias, né? Mas como eu disse para vocês, erraram o caminho e chegaram aqui em Portugal. Portugal tinha esse comércio, queria manter comércio com as Índias. Os portugueses, quando aqui chegaram, eles encontraram milhões de índios aqui, foram o que eles encontraram aqui. E falando sobre os indígenas, né? Aí quando os portugueses chegaram aqui, encontraram muitos índios, havia milhões de índios aqui. Os índios eram espalhados por todo o território brasileiro. Existiam várias tribos indígenas, cada um com a sua maneira de viver, com a sua cultura, com o seu jeito de viver, né? E os indígenas, eles não acumulavam riquezas, eles não tinham interesse nenhum, eles consideravam a terra muito importante porque dava alimento para eles conheciam todo o interior, né? Tinha tribos indígenas que viviam no litoral, tribos indígenas que viviam no interior, que eram espalhados por todo o território brasileiro, né? Os índios, eles gostavam de caçar, de pescar, eles coletavam alimentos, eles andavam enfeitados, eles andavam com o corpo todo pintado, eles dançavam quando nascia alguém, quando morria alguém, quando tinha um casamento entre eles eram festeiros, eles gostavam de viver assim, né? Eles chamavam o Brasil de Pindorama, que era o nome que eles deram a essa terra, né? Os indígenas, eles não tinham o mesmo modo de viver dos portugueses, era completamente a maneira de viver dos índios, era uma maneira completamente de viver dos portugueses, né? Eles já viviam antes dos portugueses chegarem aqui, eles já viviam aqui, eles gostavam da natureza, eles gostavam de tomar banho nos rios, eles viviam livremente pela floresta, eles tinham muito conhecimento, né? E
Aqui as mulheres indígenas tinham o trabalho delas, os homens indígenas também tinham o trabalho deles. Eles viviam coletivamente, eles dividiam tudo aquilo que eles tinham, não tinha interesse nenhum de riqueza. Era assim que viviam os índios aqui no Brasil e os portugueses. A tia Sayô vai dar uma atividade, vocês irão fazer e depois na quarta-feira a tia Sayô faz a correção com vocês, tá bom? Um beijo, só para dar uma lembradinha a vocês antes de vocês fazerem a atividade, tá?